Oiê, chegamos! Mais um encontro delicioso do Mente Dispersa, do Dr. Garbo Maté. Chegamos agora no capítulo 23. Hoje a gente vai ler o 23 e o 24. Eu estou lendo agora junto com vocês, a emoção aqui vem, né? O livro ganha vida nesse mesmo momento. É um livro que nos atravessa. É um livro que muitas vezes é difícil de acreditar, né, em tudo isso, mas, de certa forma, é uma informação que liberta. E ele tem trazido até com leveza, né? Às vezes tem palavras que eu fico assim, meu Deus do céu, como será que isso entra com os pais na questão da culpa? Mas ele tem conseguido trazer isso de uma forma leve. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito discutido, tanto entre nós, profissionais, como mães, né, o quanto que as escolas recebem poucas informações sobre crianças neurodivergentes e acabam que nesse contexto escolar não sabem, né, os profissionais não sabem como lidar, o que fazer. Então, qual é o papel da família nesses momentos? O papel do professor ali como testemunha auxiliadora, que é algo que eu sempre falo, o que você pode fazer e ser uma referência na vida dessa criança. Bom, no capítulo 23, o título está assim: Confie na criança, confie em si mesmo, o TDAH em sala de aula. E uma frase do Alison Golding diz assim: o que significa, afinal, proporcionar uma educação adequada a um aluno? Sinceramente, ninguém sabe. Educação adequada é algo relativo. Alguns adolescentes de 17 anos precisam saber fatorar polinômios e desconstruir Ivanhoé, né? Ivanhoé, acho que é esse. Outros precisam aprender a reconhecer sinais visuais comuns, como os que indicam veneno, não toque, mantenha a distância, e há muitos outros da mesma idade no meio do caminho. É difícil dizer quem demanda o quê. Muito linda essa frase, né? Porque qual seria a educação adequada? O quão importante é da gente olhar para o indivíduo, para o ser humano como único, como individual? Vamos lá. O capítulo começa assim: o ensino na América do Norte sofre uma contradição inerente que afeta em especial alunos com TDAH. A tendência a ensinar todo mundo como se todos os cérebros funcionassem da mesma forma. Cada vez menos crianças têm suas necessidades educacionais supridas pelo sistema escolar atual. E isso se traduz num problema médico. No melhor dos casos. Pior ainda é quando a criança com TDAH é reduzida a um caso de indisciplina e mau comportamento. Ou seja, né, essa tendência de querer ensinar, achar que todo mundo é igual, chegar lá, passar, e o aluno que não consegue acompanhar é visto como se o problema fosse com ele. Né? Ou existe um problema médico, que é o que a gente vê hoje, as crianças sendo diagnosticadas, rotuladas em sala de aula, e aí o professor, né, a gente chama de uma incompreensão coletiva, o fenômeno da incompreensão coletiva, porque a escola não sabe o que fazer, aí chama os pais, aí os pais desesperados jogam para a escola, e até que no final eles buscam um laudo para poder diagnosticar a criança. Isso no melhor dos casos, ele fala. Pior é quando a criança ela ainda é reduzida à indisciplina e mau comportamento, né? Quando ela realmente é vista ali como se ela fosse um real problema. Então, realmente é algo que a gente vive. Então, o objetivo é ensinar as crianças a assumirem responsabilidade pelo próprio aprendizado de um modo positivo. Uma tarefa nada fácil para os professores. Principalmente no caso de crianças hiperativas, esses profissionais enfrentam perturbações quase incessantes em sala de aula. Eles precisam lidar com dificuldades de atenção da criança com TDAH, com sua baixa autoestima, sua insubordinação e suas profundas ansiedades sociais. E podem ter que enfrentar também a própria falta de preparo. Então, é isso, né? É isso que os professores têm realmente enfrentado. E, para mim, eu vejo muito
poxa, a gente sai de uma faculdade hoje de pedagogia e não tem se falado sobre isso, né? Então, assim, realmente se destaca aqueles que buscam, mas ainda assim, o profissional que busca fazer diferente dentro do sistema escolar, muitas vezes ele não consegue, o professor, colocar tudo que ele realmente pensa, porque tem a questão da hierarquia e do tem que. Então, é realmente algo muito, muito mais profundo. Então, antes de voltar à universidade para estudar medicina, lecionei por 3 anos no ensino médio. Meu estilo como professor era influenciado por meus traços de TDAH. Eu era um talentoso artista do improviso, mas não fazia praticamente nada em matéria de planejamento de aula. E isso se refletia no desempenho dos meus alunos. Alguns se sentiam inspirados pelo divertido clima de liberdade das minhas aulas, outros, necessitando de mais estrutura e direcionamento, sentiam-se um tanto perdidos. Eu, com certeza, não me perguntava como meu método de ensino deveria se ajustar às necessidades de cada aluno, por quem era responsável. Tudo emanava em mim. O ensino era centrado no mestre. Acredito que essa seja uma fraqueza do ensino da América do Norte como um todo. Embora na maioria das salas de aula o problema possa se apresentar de um ângulo oposto. Estrutura e disciplina impostas em excesso, e liberdade insuficiente para a individualidade e a autoexpressão, que é o que eu acabei de falar. Às vezes o professor até quer, mas é uma questão de estrutura, de políticas públicas, do que realmente eu consigo fazer dentro daquele ambiente para entregar o melhor. Aqui mesmo, nas escolas públicas, em sua maioria, mas tem escola privada também, com um número de alunos muito alto, que no mundo ideal não teria. Quando o professor fala, é muito fácil para você, mas eu tenho 30 alunos. Pois é. O quanto que a gente também não olha para esse professor, de entender que ali tem um ser humano, né, e que ele não vai dar conta mesmo de 30 alunos. Então, deveria ter uma lei que colocasse no máximo 20, com 3 profissionais adultos, que seria o mundo ideal, né? Mas aí o custo seria muito alto, enfim. Mas eles preferem, muitas vezes, em questão de política pública, investir em outras coisas. Mas era para ser isso, estourando, né? Os planos de aula têm por base a matéria que o professor foi instruído a lecionar. Não necessariamente o que os alunos são e o que precisam aprender. O método de ensino não leva em conta realidades emocionais e cognitivas de alunos, ou seja, não olha, né, para o individual, é ainda aquela coisa muito antiga. Muitas crianças acabam ficando para trás, o que quase sempre acontece com criança com TDAH. Durante minha licenciatura na escola, eu achei essa história interessante, essa aqui eu cheguei a ler. Durante minha licenciatura na escola de ensino médio, em 1969, tive a oportunidade de dar aula para uma turma repleta de alunos com TDAH. Embora na época ninguém os tivesse identificado assim, hoje vejo com clareza que a maioria daqueles adolescentes tinham sim o transtorno, e eu entendo melhor a afinidade tão especial que senti por eles. No início da minha primeira aula prática, durante aquele ano de formação, fui atirado da Cova dos Leões, deixa eu liberar aqui, de uma turma da qual todo mundo já tinha praticamente os rejeitados da escola, como se autodenominavam. Todos os outros professores em formação tinham penado com essa turma, e os professores regulares penavam também. Eu precisava ensinar meninos e meninas do 9º ano a fazer mapas, totalmente por impulso. Logo na primeira manhã de aula, levei comigo todos os instrumentos musicais que consegui encontrar. Meu violão, um par de cantanholas, flautas, gaitas, bongus, panelas e frigideiras. Levei também uma vela. Pedi ao professor que me orientava, um homem severo, mas muito sensato, que me indicasse um espaço na escola onde pudéssemos fazer barulho. Então, levei a turma inteira até o galpão de marcenaria,
Distribuí os instrumentos, acendi a vela e comecei a dedilhar meu violão. Todos, na mesma hora, começaram a tocar espontaneamente. A regra, disse eu a meu orientador, é que não se pode ficar só olhando. Ou você toca um instrumento, ou sai. E ele saiu. A música, a cacofonia, durou 1 hora inteira. No fim, todos os alunos estavam dançando, né? Nós pulamos e gritamos. Nenhuma palavra foi dita. Quando o sinal tocou, recolhi os instrumentos. No dia seguinte, dei início à aula sobre mapas e eles absorveram todo o conteúdo. Meu orientador ficou perplexo. Sabe o que ele fez aqui? Conexão. Quando a gente fala que educar é sobre se relacionar, que não faz sentido a gente querer levar uma instrução a alguém se não houver essa conexão verdadeira. E o que eu sinto na maior dificuldade hoje dos professores é se relacionar principalmente com aquele aluno que nos convida a olhar para a criança que nós fomos. Por quê? Hoje, como mãe, eu vou falar como mãe, né? Quando eu entrei aqui no conhecimento, né, a gente entra como mãe, como leoa, e várias vezes eu cheguei na escola do meu filho com os 2 pés e dizer, olha, isso aqui está errado, a lei diz isso, e a criança no desenvolvimento, e é isso. E aí até uma coordenadora uma vez falou para mim assim, mãe, aqui na escola isso é diferente, você tem a ciência. A minha resposta foi até agressiva na hora de eu tenho a ciência, eu tenho a lei e eu tenho voz. Eu voltei para casa, retada, furiosa. Mas quando eu cheguei em casa, eu entendi que ali era um ser humano, que também tinha demandas, tinha história, tem uma história ali. Tem uma mãe que muitas vezes deixa seu filho em casa para dar aula para 30 crianças que estão ali também em estado de alerta, que também vieram de uma manhã completamente acelerada, dos pais, vamos, come logo, faz logo, vamos sair, né? E joga a criança na escola que já ficou insegura, que já ficou chorando, que já ficou como se tivesse rompido aquele apego seguro que eu tenho, aquele conforto. Crianças que muitas vezes dentro de casa não teve um sono legal, porque os pais não prestam atenção no sono da criança, né? E aí chega um professor que também veio, chegou lá e disse assim, você precisa ensinar isso, isso e isso, como ele trouxe aqui, né? Eu precisava ensinar sobre mapa. E aí, como é que faz? Esses alunos estão lá, tudo, né, rotulados por muitos, e assim, a gente estava na escola, a gente já viu, tem aquela turma que a gente olha e fala assim, não, essa turma, meu filho, essa turma, e os professores muitas vezes nem querem pegar essa turma desafiadora, essa turma, né, de crianças ali, quando tem um corajoso desse que diz assim, peraí, o que vocês precisam, né? Eu vejo aqui no Garbo a necessidade da criança primeiro. Como é que eu vou ensinar algo para essas crianças desreguladas, em estado de sobrevivência, tentando expressar essas emoções, precisando de espaço? Aí eu chego lá, quero só jogar informação e, ó, tu te vira aí com o que tu faz com isso? E aí, né, aquela educação, de novo, eu passei, eu como mestre, eu sou professor, eles que são o problema da sala, que não presta atenção, eu estou falando, não está prestando atenção. O que ele fez? O que vocês precisam? De movimento. O que a gente vê hoje no primeiro ano, as crianças que saem do fundamental e os professores tudo reclamando? Criança é movimento. Um professor, por exemplo, a criança se comportou mal, tira o parquinho, que tiro no pé. O momento dela se regular, dela expressar, dela, você vai tirar o parque, que é um direito dela, e que, por sinal, iria facilitar a tua relação e a tua comunicação. Não faça isso. Então, assim, Quando você fala, né, da quebra ali do vínculo, né, entre o pai e os pais, né, e a criança, eu vejo muito isso ainda, assim, né, eu passei por um processo de adaptação escolar bem intenso com o Miguel, e eu vejo que falta muito essa consciência ainda, né, de que precisa existir esse tripé, assim, né, quando a gente fala de adaptação da criança, né, que é a criança, né, que está em apego aqui comigo seguro, e eu preciso
vincular com o adulto que está na escola, né? Para que essa criança consiga também fazer esse vínculo, né? E sair dessa relação aqui de apego seguro para ir para uma outra relação onde ela se sente segura também, né? E isso só é possível quando esses pais eles estão dispostos a passar por esse processo de adaptação com essa criança, né? O que na maioria das vezes, né, existe um contexto social onde impossibilita, né, que isso ocorra, os pais precisam deixar ali e sair correndo para trabalhar, né? E nos casos que os pais têm essa possibilidade de tempo, não existe a consciência da necessidade. E aí eu só, ali na própria dor também da pessoa, né, no desconforto de que é difícil lidar com a criança chorando, com a criança que não quer entrar ali na escola, né, e aí os pais muitas vezes só empurram ali para a escola e pronto, né, deu o horário, então agora daqui para lá, né, os professores, a escola lidam com isso, porque eu preciso disso aqui, né, eu preciso também desse espaço aqui para mim, né. É verdade. E a gente falou até sobre isso hoje de manhã, né, esse papel da família, né, e com a escola. E falamos de crianças neuroatípicas que precisam ainda mais dessa confiança, desse estado de segurança. Uma coisa que eu sinto também, que essa falta de informação faz com que muitas escolas não abram para as famílias fazer essa adaptação, e é extremamente importante que a família esteja lá dentro, né, e que a adaptação não é só no começo do ano, e tem crianças que vai ser uma semana, mas tem outras que vão ser um mês, e está tudo bem. É um olhar, assim, muito individual mesmo, né. E aí, quando a gente faz isso, não tem esse olhar cuidadoso, a gente vai jogando vários, porque poucos têm informação, até formar uma sala dessa, de jovens adolescentes, todos com o mesmo diagnóstico, e aí tem que ter uma pessoa que eu possa olhar para eles de um jeito diferente, que foi como ele fez aqui, dando espaço para o sentir, a música, né, leva muita gente a esse lugar, para depois ensinar o que tinha que ser ensinado. Ele fala que hoje entendo que instintivamente me identifiquei com a energia reprimida daqueles adolescentes e reconheci que ela precisava ser expressada. Além disso, eu gostava dos alunos, gostava de estar em sua presença e não me sentir ameaçado por eles. Os princípios gerais a seguir visam ajudar todos os docentes que tenham em suas salas de aula crianças e adolescentes com TDAH, mas é preciso não perder de vista a distinção entre princípios e técnicas. Não tenho expertise para sugerir técnicas a professores. Creio, porém, que esses princípios sejam essenciais, independente da abordagem que se possa escolher. Eles foram destilados a partir de tudo que já vimos até aqui sobre a natureza do TDAH. E o primeiro ponto que ele traz é: não cause danos. O primeiro dos princípios hipócraticos em relação à prática da medicina é primo non nocere, que é, antes de tudo, não causar danos. A regra principal do ensino também deveria ser essa. Então, esse é um dos princípios, né, da medicina, e que na educação deveria também ser esse. Professores, às vezes, se esquecem do enorme poder que tem de ferir, isso é verdade. Pode-se ver até que ponto as mágoas infligidas em sala de aula são profundas, até que ponto o seu dano pode perdurar. Nas histórias de adultos com TDAH, contam sobre seus anos de escola. Muitos ainda se retraem ao recordar humilhações, os comentários cortantes e sarcásticos dos professores, os castigos por um mau comportamento que eles iniciavam de propósito e por limitações que não sabiam como superar. Docentes precisam lembrar que a criança com TDAH, por definição, sofreu a dor de se sentir isolada dos adultos emocionalmente importantes para ela. Tem um sentimento de vergonha profundo e, por trás de qualquer comportamento desafiador, uma autoestima precária. Além disso, é provável que ela também sofra algum grau de rejeição social. Então, constranger as crianças com TDAH por causa de seus erros, sua desatentação, sua lentidão para compreender instruções e sua caligrafia mal feita, apenas
reforça uma autoimagem negativa e mina o crescimento emocional e intelectual. A turma agora vai esperar a Karen voltar do mundo da lua, comentou uma professora do ensino fundamental sobre uma criança com TDAH desatenta que atendi. A menina chegou em casa naquela noite aos prantos. A professora me odeia, disse ela. Todo mundo riu de mim. Dolorosa para qualquer criança. Uma experiência desse tipo é devastadora para a sensível e insegura criança com TDAH. Em seu romance, Numa Casa de Vidro, o escritor canadense Nino Ricci traduz de modo comovente o desespero particular de um jovem aluno lutando para manter o foco num ambiente escolar intimidador. Talvez o texto devesse constituir leitura obrigatória nos cursos superiores de educação. E o texto que ele até trouxe aqui, acredito que seja esse. Quando fazíamos os deveres, meu livro de exercício estava sempre repleto dos mesmos erros incorrigíveis. Apesar de a irmã Bertrand ter explicado aquilo dezenas de vezes, de modo que ela, de vez em quando, pegava a régua e simplesmente arrancava as páginas com um único puxão rápido, e eu não prestava atenção na aula, muito embora soubesse que a irmã Bertrand iria me repreender, que eu não aprenderia se não prestasse atenção. Mesmo assim, não conseguia impedir minha mente de divagar, porque no mesmo instante que a irmã Bertrand começava a falar, eu sentia a sala de aula escorregar para longe, como acontece com um sonho logo depois de acordar, e eu não conseguia manter o mundo em foco. Ou seja, mesmo com tudo aquilo que que a professora, no caso aqui, estava fazendo, de arrancar a folha, eu já vi muito isso, né? De arrancar, você não presta atenção, e as crianças recebem gritos, e refaz, e fica de castigo, e você não copiou, não, você vai ficar na sala de aula, então, não vai para o parque. Na verdade, só piora, porque eu coloco esse ser humano no estado de alerta completo, emocional, sem recurso para lidar com tudo aquilo, tentando sobreviver, o que faz com que esse cérebro se desconecte ainda mais. Ele está aqui falando de uma criança com TDAH, mas isso funciona para todas as crianças, porque se eu tenho um cérebro em alerta, se sentindo nessa forma humilhado, qual é a tendência do nosso cérebro? É desligar completamente, ele fica funcionando no modo sobrevivência, então eu nunca vou conseguir acessar a parte lógica, pensante, né, que iria desenvolver esse aprendizado se eu deixo a criança ainda mais insegura. E eu entendi o que ele quis dizer aqui, né, quando fala para a gente não causar danos, porque já é uma criança sensível, né, que já passou, sim, porque toda criança com TDAH, ela vai passar por adversidades vividas, porque no início os pais não compreendem até descobrir o diagnóstico, e aí quando eu chego, já tenho essa autoestima minada, e eu chego na escola, é como se toda a sociedade o rejeitasse. E é um sentimento horrível mesmo, né? E aí tende a fazer com que esse ser humano se sinta ainda pior. E quanto pior eu me sinto, pior eu me comporto, pior eu respondo para o mundo sobre isso. Às vezes, nossas próprias reações em um determinado indivíduo podem nos dar pistas importantes sobre ele. Toda vez que um professor notar em si mesmo a tendência a usar um tom de sarcasmo, a irritar-se e a culpar repetidamente algum aluno, seria bom identificar qual comportamento da criança provocou essas reações, a menos que o professor seja tão perturbado a ponto de sempre tratar os alunos com irritação e sarcasmo, caso em que ele precisará de ajuda para crescer emocionalmente ou largar a profissão. É possível que o aluno específico que serviu de gatilho para a irritabilidade tenha TDAH. E é aquilo que eu falei, a gente esquece que é um ser humano ali também, com traumas e feridas, e que quando uma criança como essa ou como qualquer outra desperta o professor adulto a também vir para esse lugar, que a gente chama, né, esse estado emocional regulado, também é um gatilho, assim como para uma mãe. Quando eu entendi isso como mãe, eu não cheguei mais na escola com 2 pés, como eu chegava lá, uma mãe leoa. Eu passei a chegar e dizer assim, eu sei como é difícil, prof, você precisa de ajuda. Eu estou aqui, a gente vamos dividir isso juntas, que é possível a gente fazer? E passei a ver a escola como uma extensão do meu braço, onde eu estava eu e o professor em prol dessa educação que é do meu filho. E aí a minha comunicação passou a ser diferente. Quando eu passei a ser mais acolhedora com o professor,
eu tive uma resposta muito melhor dele, porque é a mesma coisa, se eu coloco ele em encurralo, intimido, mostro que eu tenho conhecimento, eu vou deixar esse professor no estado também, dizer assim, quem é você? Mais uma mãe querendo me ensinar, você não está aqui, você não passa pelo que eu passo. Né? Que mãe louca é essa? Eles fechavam para mim e eu ficava lá, assim, só se não... E meu filho continuava em sofrimento. Além de estar, assim como a Ingrid trouxe, né? Além dele, como é que eu vou ficar seguro num lugar que nem minha mãe está segura? Porque minha mãe chega aqui, acaba com o professor, e eu estou aqui, será mesmo que essa figura é de confiança se a minha mãe não confia nela? Então, foi quando eu, despertei e disse assim, não, peraí, né, e passei a me comunicar melhor, a oferecer meus trabalhos dentro da escola, a mostrar que eu estava ali presente também para ajudar. Né? Eu sempre pergunto para o meu filho, quando ele chega, ei, filho, como é que estava a prof hoje? Porque são dias e dias, vai ter dias que a gente não vai estar tão legal, mas aí eu vou mostrando que não é sobre ele. Né? E aquela história, o mundão é o mundão, eu sou Porto Seguro. Então, ele vai enfrentar dentro da escola, dentro de qualquer lugar na sociedade, momentos difíceis, mas que a gente seja esse Porto Seguro. No segundo ponto, trabalhe em parceria, gente. Eu falei antes de ler o Garbo Matê, tadinha. Trabalhe em parceria com pais e mães. A formação de professores, assim como os cursos de medicina, negligencia o estudo sistemático do TDAH. O transtorno é tratado em sala de aula com a mesma irregularidade com que é tratado no sistema médico. Ora com habilidade, ora com incompreensão desinformada. Em sala de aula, porém, o professor está numa posição privilegiada para identificar o problema e dar início à tarefa de encontrar e ajudar a criança. Não cabe a professores ou psicólogos escolares confrontarem pais e mães com um diagnóstico categórico, dizendo seu filho tem TDAH. Mas eles podem relatar aos pais o comportamento do aluno e suas dificuldades escolares como um desafio mútuo, que demanda uma parceria entre escola e família. O responsável não deve ser visto nem como vilão causador do problema, nem como um fiscal encarregado de aplicar as diretrizes da escola. Aliás, considero totalmente inadequado escolas pressionarem pais e mães a medicar seus filhos. Isso tem acontecido muito também nos dias de hoje. A professora do meu filho são 7 alunos. O contexto da realidade dele são 7 alunos, não são 30. E na primeira reunião com ela diagnosticou todas as crianças. Todas. 7 crianças. Cada mãe que ela atendia, ela dizia assim, olha, eu acho na reunião. E as mães no grupo depois, né, como assim? Teve uma que tinha a criança com dificuldade cognitiva, um outro com TDAH, um outro com, sabe, ela saiu diagnosticando porque era algo que ela vive também, ela achou que todos tinham um problema. Foi quando eu cheguei, mostrei, e ela trouxe também, como se, para o meu filho também, né, o João, ele tem um comportamento mais introvertido, já trouxe isso aqui, ele demonstra mais através do chorinho e não da agressividade do bater, do morder, né, então, para ele, como entra para dentro, sai em formato de choro. E aí ela falou como se fosse um problema ele chorar. Aí quando ela falou para mim, né, ele chora por tudo, mãe. E eu disse assim, tá, e como é que você lida com isso? Então, não, eu digo para ele que não precisa chorar, que enquanto ele chora, eu não escuto. Ó, a condução. Entende? Se eu chorar, eu não vou lhe escutar, você tem que falar. Sendo que no momento de desregulação, a criança não vai conseguir mesmo falar. E aí eu trouxe ela, sabe, ali, com muita calma, aí quando elas se calam, aí o meu filho foi o único que não recebeu o diagnóstico, porque ela viu que a mãe tinha um conhecimento muito mais profundo. Foi quando eu convidei ela para assistir uma aula minha, mas assim, tudo com muita parceria. Se vim assistir aqui uma aula, eu vou ministrar até com a Mari, né, que é professora também. Eu sei que eu vou ministrar para o meu curso, então vem ouvir, sabe? Eu sei que no final, na segunda reunião, já era outra professora, assim, nesse lugar. Então, isso, quando ele traz assim, isso é muito verdadeiro, viu? E isso é algo que eu vivo na prática, que eu vejo, por exemplo, hoje em dia é aquilo, né? Se eu tiro a ferramenta da violência da mão dos adultos, eles não sabem o que fazer, e aí, como antigamente a gente era calado com tapa, hoje as crianças são silenciadas com a tarja, que é a medicação. Então, assim, de alguma forma, alguém quer silenciar a criança, mas ninguém quer ter o trabalho de olhar além, né? Olhar para esse comportamento e desenvolver. E aí acha que tudo é um diagnóstico, quando não é. E o que ele traz aqui é muito legal, né? Que eles podem relatar aos pais, né, para a gente poder ajustar o ambiente dentro de casa também, que vai reverberar na escola. Eu vejo a escola muito como
secundária, a base continua sendo a família, mas aí o responsável, ele fala, né, não deve ser visto como vilão causador, porque, né, e nem como um fiscal encarregado de aplicar diretrizes da escola. Aliás, considera totalmente inadequado escolas pressionarem pais e mães a medicar seus filhos. Se a questão for levantada, que seja apenas como uma sugestão, para que os pais cogitem conversar com médicos e especialistas competentes. O direito da criança de frequentar a escola jamais deve ser condicionado a qualquer medicação. E aqui eu deixo, viu? Era muito importante, eu falo sempre, para mim é muito importante, e eu acredito que vai acontecer, porque a profissão já vai ser regulamentada, de ter um educador parental dentro da escola. Isso faria total diferença para fazer a mediação dos profissionais. E, para mim, o primeiro especialista que deveria passar aqui, como já aconteceu, teve uma diretora de uma escola de São Paulo, que ela encaminhou uma família para mim. E foi ajustando o ambiente primeiro com essa família que a criança consegue, né, devolver para a escola um outro comportamento, porque é uma consequência. Então, esse seria o lado sábio, né? Peraí, mãe, ó, tá acontecendo esse comportamento, né? Busque ajuda, veja um educador parental, seria o primeiro ponto. Se mesmo ajustando o ambiente, né, Ingrid, a gente ainda vê que existe um processamento sensorial, algo ainda que está dentro de um diagnóstico, beleza, mas vamos ajustar antes desse ambiente, antes de levar um diagnóstico, né? Eu estava falando essa semana sobre isso, né? Eu fui no salão, aí a cabeleireira estava falando sobre a sobrinha dela, que vai fazer 3 anos, e eles têm uma desconfiança, né, de que ela tem altas habilidades. Inclusive, a pediatra pediu para que levasse ao neuro, né, porque ela já lê. Ela vai fazer 3 anos, mas ela já lê tudo, assim, muito, né, bastante coisa, pelo que ela me disse. Ela conversando comigo, né, que ela tinha algumas questões sensoriais e tudo mais, de alimentação. E eu estava falando para ela, falei assim, olha, que vocês busquem, né, mas com um olhar de como ajudar essa criança, né, para que ela não se sobrecarregue, né, tomar cuidado para que essa escola não veja isso, né, porque eu conheço a escola que ela está estudando, como uma oportunidade de ficar em cima dessa criança e querer enchê-la ali de atividade, e essa criança perder ali o brincar, né? Que ela fica entediada na escola, né? Com as atividades fáceis. Eu falei assim, é natural que ela se entedie, né? Porque aquilo ali ela já sabe fazer, né? Mas a escola busca assim, um grau que desafie ela, mas que não sobrecarregue ela, tem que ter muito esse cuidado com essa sobrecarga, né? E eu estava falando para ela, se a gente for olhar também, né, todos nós temos questões sensoriais, né? Eu tenho, aí fui dando exemplos para ela, né? Mas a gente tem que perceber, né, o quanto que isso é uma coisa natural dela, né, e é uma particularidade dela enquanto ser humano, se isso, né, está chegando a trazer prejuízo para ela, porque é aí, né, que a gente deve buscar ajuda, né, quando aquilo ali já oferece um prejuízo para aquela criança, e não porque ela apresenta uma característica em si, né, porque aquilo pode simplesmente ser parte de quem ela é, né, da individualidade dela enquanto criança. Verdade, O diagnóstico ele vem para ajudar, né? Não para ser um rótulo, dizer assim, eu tenho isso. Porque, na verdade, no fundo, todos nós temos alguma coisa, algo muito individual nosso, um dom, né? Eu falo um dom que é nosso, gente, é assim. Deixa eu ver. Se a questão for levantada, que seja apenas como sugestão, né? Eu li essa parte, para que os pais cogitem conversar com médicos. O direito de uma criança de frequentar a escola jamais deve ser condicionado a qualquer medicação. Quem está tentando ensinar deve vir antes do que estamos tentando ensinar. Olha que legal. Quem está tentando ensinar deve vir antes de que o que está tentando. Ou seja, quem deve vir antes, né, do que. É muito bacana, isso é verdade. Os métodos de ensino precisam refletir a primeira questão, no mínimo, tanto quanto a segunda. Se a população estudantil apresentar cada vez mais crianças com TDAH, como tem sido o caso da América do Norte como um todo,
a prioridade não será adequar esses alunos à escola, mas adequar a escola à necessidade desses alunos. Que lindo isso que ele trouxe. Vou até marcar aqui. Pois é, e a gente está tendo isso dentro das escolas, mas ainda assim a educação quer continuar a ser como ela era há 50, 60 anos atrás, gente. Não faz sentido, né? Então, acho que é um convite mesmo, eu entendo até quando ele traz aqui, um convite para as escolas rever o método de ensino, né, e se adaptar à necessidade humana de apego, de criança, de desenvolvimento. Não querer continuar sentado ali, os alunos em fileira, sem conversar, quem terminou baixa a cabeça para esperar a turma toda terminar, e a criança fica lá reprimida, sem colocar para fora o movimento, cheia de energia, podendo estar, né, pegou aquela que terminou primeiro, quando você falou, né, imagina uma criança que começou a ler antes dos 3 anos, normalmente os pais pulam ela. Quando seria porque, assim, uma criança com a característica das altas habilidades eu tenho um desenvolvimento maior em algo e menor em outro. Então, ela pode desenvolver uma intelectualidade massa, mas o emocional ainda vai ficar para trás. Alguma coisa vai ficar para trás. Bem, então, provavelmente. Essa parte emocional, a regulação vai ser mais desafiadora, vai ser uma criança mais sensível, como o próprio livro traz, né? Aí seria um convite de repente, pegar essa que aprendeu, porque criança aprende com outra, e ele se compreende. E não como uma carga, mas tipo assim, envolver, sabe? Eu falo muito mais nesse envolver, de entregar aquele que tem necessidade de movimento, um cantinho, né? Hoje em dia até tem umas que coloca nos pés, as cadeiras estão adaptadas. Eu fui dar uma palestra, né? No lugar da cadeira de pilar. Eu fui dar uma palestra assim, e os alunos chegaram, né? Porque é a primeira vez que você chega numa escola, aí foi para o 5º ano, a gente foi falar sobre bullying. Aí eles chegaram tudo sentadinho, assim, eu disse, vocês podem ficar à vontade. Posso, tia? Pode. Fiquem à vontade, quando vocês quiserem ficar. Só quero que vocês fiquem bem aqui. Aí já foram, assim, numa empolgação, sentando no chão. Quem quiser deitar, pode deitar? Pode. Aí eu dei um papel para eles poderem escreverem, né, na atividade. Teve um que falou, não quero escrever, não. Tudo bem, não preciso escrever. Eu não preciso escrever? Tipo assim, sabe? Eles estavam tão assim, sério que eu não preciso escrever? Não, você pode falar. Eu quero falar, então. Tudo bem, não precisa escrever, você pode falar. E deixar eles à vontade, gente, foi tão lindo. No final estava todo mundo chorando, inclusive eu, com a sensibilidade. Escutar o que o outro precisa, né? O que o outro gostaria, né? Acho que, assim, se a gente for parar para analisar a termo assim, de neurociência, né, desenvolvimento humano, as escolas ainda têm assim, muito chão para percorrer, né? E é um sistema inteiro, porque no final, assim, até o que eu percebo, né? Porque eu converso muito com os diretores, tem diretor que eu conheço, gestor de escola, que eles têm uma visão muito legal, muito massa, né? De como ele quer estruturar a escola, mas no final ele precisa entregar um certo resultado ao MEC, ou seja, né, ao Ministério da Educação, então acaba que ele está preso também a um sistema, e na contratação desses profissionais, ele também está preso nesse sistema, porque quem faz a sala de aula é o professor no final. Então, se eu sou uma escola, por exemplo, Montessori, mas eu só contrato professores de escola tradicionais, como é que eu vou viver né, essa autonomia que eu posso dar à criança? Aí ele vai precisar de um investimento muito maior, de capacitar, né, de todo ou já contratar uns mais capacitados que gerariam um lucro, um custo mais alto, enfim. É por isso que as escolas, né, que recebem o selo da Escola de Educação Positiva, elas precisam de 60%, né, dos profissionais tenham feito o curso, né, a especialização elas saem na frente, mas são poucos que estão aí dispostos a investir. É um investimento alto, né? Também. Porque quando a escola muda, ela muda até mesmo os alunos. Porque tem pai que também chega lá e acha, como assim, meu filho aprendendo brincando? Não entende que a criança aprende brincando. Sim. Aí acha que a criança só vai para a escola para brincar. E não é, porque ela aprende assim, é natural, é ciência. Né? A criança ela é isso. No terceiro ponto, conte com especialistas em TDAH. Nem todo médico de família, pediatra ou psiquiatra está apto a tratar o TDAH, embora todos devam, pelo menos, ser capazes de reconhecê-lo e não confundi-lo com outra coisa.
Da mesma forma, pode-se pedir demais que os professores estejam familiarizados com esse transtorno, fora do contexto orçamentário de políticos que só pensam em cortar custos. Porém, não há desculpa para as redes de ensino não terem profissionais especializados, professores, psicólogos, consultores especiais de educação e auxiliares de ensino, treinados para avaliar as necessidades da criança com TDAH e auxiliar os colegas. É preciso haver nas escolas pessoas capazes de apoiar o trabalho do professor, por exemplo, dando atenção individualizada à criança com TDAH. Crianças hiperativas, muitas vezes, se acalmam ao receber uma atenção individualizada e podem precisar ser integradas de uma forma gradual à sala de aula. O custo financeiro imediato será mais que compensado a longo prazo, sem falar nos anos poupados de estresse emocional para educadores, pais e nem de longe o menos importante, as próprias crianças. Ele completou o que a gente trouxe aqui, né? Lindo, lindo, lindo. E muito, muito interessante essa parte que ele traz, né, de poupar os professores do estresse emocional, porque acaba sendo uma consequência, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem que falava sobre isso, que é uma das classes que mais sofre de doenças mentais, né? Ansiedade, depressão. E é como eu falei, assim, você, por exemplo, pegar um professor, colocar numa sala com 30 alunos é desumano para o professor. Quando eles falam, mas dou conta, eu sei. Hoje eu entendi que eu faço assim, eu sei. Não, é desumano, não era para ter uma lei que proibisse isso, porque, gente, adoece todo mundo. Apesar que eu acredito que um adulto regulado é capaz de regular uma turma toda, porque se, por exemplo, no momento como esse, um professor ele regula essa criança com TDAH, as outras vão sentir a calma e vão se sentir seguras, mas se eu trato essa criança escanteando, desprezando, gritando com ela, senta aí, não sei o quê, os outros também estão assim, meu filho mesmo, eu vou falar agora, né, uma experiência, o João, ele é a criança que a escola nunca me chama para dizer de um comportamento desafiador lá. Esses dias mesmo, ele chegou e disse assim, mãe, hoje foi um dia muito legal para mim. Aí eu já me animei, né? Eu disse, que legal, deve ter sido. Mas para o meu amigo não foi. Eu fui para o parque, ou seja, ele é a criança que eu posso estar lá bem quietinho. Ninguém, ai, João é um amor, é tão quietinho, mas eu estou sentindo. Uma vez aconteceu que a própria professora trouxe para mim. Ele estava quietinho na sala, e aí, quando chegou, ela foi passando de mesa em mesa para falar para os alunos o que era para ser feito. Quando chegou na vez dele, ele já começou a se tremer. Ele disse, eu não sei, eu não sei. Ela, calma, mas eu nem te expliquei. Ou seja, ele estava observando como ela estava tratando os outros e já se antecipou. Sabe? Ele é muito sensível no sentido. Já entrou no estado de alerta, né? Eu preciso me defender, está vindo uma ameaça aí. Aí ela falou assim, mas eu não falei com ele assim, mas você falou com os outros, e ele, ó. Então foi a mesma coisa, ele chegou para mim esses dias, disse, mãe, foi um dia muito legal, fui para o parque, a gente se divertiu, mas para o meu amigo não foi. E ele contou uma história que eu duvido que o professor tenha percebido, que foi a causa. Como ele estava vendo, ele fez que tinha um outro amiguinho que ficava o tempo todo com uma brincadeira, e esse amigo pedindo o tempo todo esse espaço, até que ele explodiu, porque ele era criança do movimento. Aí ele foi lá pôr o limite do jeito que ele sabia, aí o adulto fez o quê? Puniu ele. Sendo que o meu filho falou, mas nem foi ele, mãe, foi o outro. Eu vi, sabe? E eu disse, mas o outro foi, porque no final a professora só viu os 5 minutos finais de um filme. Não olhou para a causa, não ouviu, não liberou as crianças para dizer, para conversar num outro momento, enfim. E aí você fala, pô, Kaline, a prof não... como é que eu chego para falar para essa prof que, ó, aconteceu isso? Porque se não foi diretamente com meu filho disse que o dia foi perfeito para ele. Mas ele percebe a violência, ele sente, e ele comunicou porque doeu, porque senão ele não tinha nem me falado, passava, que criança é assim. Mas para ele falado é porque ele prestou atenção e viu que foi errado. Sim, e as crianças, né, quando elas recebem esse tratamento em casa, né, do respeito, né, da gente olhar para eles com valor, né, com dignidade,
eles percebem muito fácil as violências e nomeiam com muita facilidade também. Muito, muito. E é interessante, assim, né? O quanto que falta de suporte, né, para esses professores, porque é bem isso que você falou, né? O adulto que está regulado, ele tem essa capacidade, né, de corregulação das crianças, mas falta esse suporte para que esse professor ele tenha essa capacidade de se autorregular, né? De ter um auxiliar, como ele traz aqui, era para ter um auxiliar para ajudar os professores, né? Porque vai ter dia que ela não vai estar bem, está tudo bem, porque são dias e dias, mas vai ter um auxiliar. Por isso que eu falo, um educador numa escola, poderia ser que fizesse a mediação, a conversa, seria tão lindo. Então, eu sonho com esse dia, por isso que eu falo sobre isso, eu sonho. E em outros países tem, tá? Eu soube, né? Que tem o educador, eles chamam de educador social, que faz exatamente esse trabalho dentro de uma escola. E aqui no Brasil é muito difícil a gente ver. Quando tem, é no máximo um psicólogo, um olhar comportamental e não desenvolvimentista, né? E que às vezes não ajuda muito, não. Vou ser bem sincera, desculpa minhas amigas psicólogas, mas assim, precisa ir muito além para a gente poder sair do raso. Esse é um convite que eu faço para mim mesma o tempo todo como profissional, é só isso. Hoje eu estou lendo isso daqui 10 anos eu quero ser muito melhor do que eu sou hoje, ponto. E oferecer recursos terapêuticos mesmo para esses professores, né? Antes de começar a aula, né? Vamos fazer aqui um trabalho, ó, chega todo mundo 15 minutinhos mais cedo, vamos fazer um recurso terapêutico aqui de autorregulação antes de iniciar, antes da gente receber as crianças, né? Ao final, depois que todo mundo for embora, vamos fazer um outro exercício, vamos fazer uma acolhida, vamos fazer uma escuta, né? Só isso já ia ser tanto para esses professores estarem mais disponíveis para essas crianças. É cuidar de quem cuida, não tem como pular essa parte, né? Embora o foco do meu trabalho seja as crianças, mas o nosso trabalho é cuidar de quem cuida, é cuidar da mãe, é cuidar do professor, porque sem olhar para eles é impossível olhar para nossas crianças. Verdade. Né? É isso. Priorize as necessidades de apego. Que lindo. O professor capaz de manter um contato caloroso e acolhedor com a criança com TDAH será recompensado com menos perturbações e períodos de atenção mais prolongados, a não ser nos casos mais graves. Assim como em casa, o que precisa ser mantido em primeiro plano é o vínculo com a criança, não qualquer objetivo acadêmico. A capacidade do professor de atender às necessidades de apego de qualquer criança específica será limitada. Nenhum professor vai curar uma criança com TDAH, mas todo professor, com motivação e informações adequadas, podem aliviar enormemente a trajetória escolar de qualquer criança com TDAH, apenas investindo na qualidade da relação. Por mais difícil que seja para o professor sobrecarregado se conectar com seus alunos, ainda que por breve instante, isso terá um mais efeito que qualquer quantidade de instruções dadas com severidade. Lindo, forte também. É aquilo, né? A testemunha auxiliadora. Eu não vou ser a cura, porque a base está em casa, mas eu posso fazer alguma coisa ali naquele momento. Reserve tempo para a brincadeira e a expressão criativa. Nem seria preciso enfatizar a importância da brincadeira na infância, não fosse assustadora a tendência de que esquecemos disso na América do Norte. Uma matéria de 98 do The New York Times relatou que algumas escolas nos Estados Unidos estavam sendo construídas sem pátios de recreio, de acordo com a teoria de que recreios e brincadeiras são perdas de tempo e desviam a atenção e a energia dos alunos de tarefas de aprendizados importantes. Estamos focados em melhorar o desempenho acadêmico, declarou ao jornal a secretária de Educação de Atlanta, na Geórgia. Não se faz isso com alunos pendurados em trepas. Essa mentalidade ignora décadas de pesquisa sobre educação e psicologia do desenvolvimento, em especial no tratamento do TDAH. A questão é introduzir mais brincadeiras em sala de aula, não menos, mais tempo de atividade físicas, mais expressões criativas de fluxo livre. Olha aí o que eu falei, né? Os pais ficam, ai, mas por que vai para a escola? Não, gente, a criança aprende brincando.
é no brincar, é no movimento, é na criação. Isso faria com que, e já foi um estudo comprovadíssimo, que a criança que ela tem esse espaço, ela academicamente, feito ele trouxe aqui, depois deu a aula sobre mapa muito tranquila, é ciência. Isso deveria, por isso que eu falo, é um tiro no pé, no momento de um comportamento desafiador, o professor vem e tirou o parque. Pelo contrário, a mãe que ele precisa extravasar para poder descarregar e você conseguir trazer a instrução com mais leveza. Como demonstrado por minha experiência com a turma de rejeitados do 9º ano, alunos e alunas com TDAH têm a quantidade vulcânica de energia cinética represada, com algumas válvulas de escape criativa, mesmo que de início, sem qualquer propósito específico, grande parte dessa energia pode ser canalizada de maneira construtiva. O problema não é nem tanto motivar a criança, mas encontrar um modo de destravar sua motivação intrínseca. Para promover a criatividade, o principal é validar a intenção e o esforço, mais do que avaliar o resultado. O aluno incentivado a seguir as próprias inclinações criativas e seguro na relação com professores, mais cedo ou mais tarde vai querer direcionamento, vai querer aprender a melhorar seu trabalho escolar por meio de um esforço disciplinado. Na nossa época de monetização do ensino, as primeiras matérias a serem deixadas de lado depois de auxiliares, psicólogos e outros funcionários escolares serem declarados obsoletos são as matérias criativas, músicas e arte. Um programa de rádio na Colômbia Britânica dedicou recentemente 1 hora ao seguinte debate com ouvintes: vale a pena eliminar as artes criativas do ensino público? O fato de essa pergunta sequer ser feita é triste testemunho de nossa época, considerando a forte relação dos seres humanos com as expressões estéticas e musicais, o grande significado que elas têm na vida na maioria das pessoas e quão importantes são para um desenvolvimento saudável do ponto de vista psicológico e até neurológico. No nível social, a negação de uma educação artística apenas ajuda a promover uma cultura que valoriza o consumo em vez da autoexpressão. Em especial para crianças com TDAH, empobrecer os programas de arte significa bloquear um canal essencial para o crescimento emocional e a expressão criativa. Que massa, né? No 6º ponto, ele diz assim: ajuste as expectativas em relação a provas e deveres de casa. Outro assunto, vamos lá. Bom, um aluno com TDAH submetido a uma prova com tempo contado não está necessariamente sendo testado em relação a seu conhecimento, e sim a sua capacidade de fazer provas. Uma nota baixa pode refletir não falta de conhecimento, mas apenas uma disfunção do córtex pré-frontal em condições de estresse relacionadas à prova. Um fracasso nessas condições não prevê nada sobre a capacidade desse aluno de aplicar seu conhecimento na vida real. Assim, a situação de prova talvez precise ser flexibilizada para ele. Talvez esse aluno precise de mais tempo, ou precise fazer a prova com supervisão de uma única pessoa, longe da distração da sala de aula. Assim se estará testando aquilo e que de fato sabe. E em muitas redes de ensino nos Estados Unidos, essa condição já são obrigatórias para alunos com TDAH até o nível universitário. O sistema canadense é muito atrasado nesse quesito e parece obstinadamente decidido a se manter assim. Também no caso do dever de casa, as necessidades especiais da criança com TDAH precisam ser levadas em conta. O objetivo a longo prazo, que é promover a capacidade de realizar um trabalho aplicado e consistente, não precisa ser sacrificado. No entanto, se a criança, desde muito cedo, tiver que fazer os deveres de casa da mesma forma que seus colegas de turma sem tendência à distração, o resultado será apenas fracasso, falta de motivação e um sentimento crônico de inadequação. Se exceções não puderem ser feitas para algumas poucas crianças numa turma,
talvez seja necessário um relaxamento mais geral de regras e expectativas. Pouca coisa sugere que isso causaria qualquer dano ao desenvolvimento das crianças a longo prazo. O papel de pais e mães na estruturação de um ambiente doméstico favorável, calmo e organizado é crucial. Sem isso, a escola estará travando uma batalha perdida. Por outro lado, a criança não pode esperar que pais e mães resolvam todos os seus problemas domésticos, mas antes de iniciar os próprios esforços para ajudar a criança. Essa falta o 7 para a gente terminar o capítulo 23, bem longo, né? Mas essa parte aqui é muito interessante, né? Porque os professores passam a tarefa de casa, mas muitas vezes isso acaba sendo um bloqueio no aprendizado, porque os pais não têm muitos não são pedagogos, não têm o conhecimento de ensinar, não têm a paciência, e aí essas crianças acabam vivendo, eu mesmo fui essa criança, e aprendi com minha mãe gritando comigo, eu com 7 anos, me lembro até hoje, gritando, e aí fica, para mim hoje ensinar tarefa para o meu filho é um gatilho, eu não gosto. Então muitas tarefas eu não faço, acaba voltando porque eu preciso estar regulada para conseguir sentar com ele e a gente fazer isso juntos. E como no meu corpo já vem essa memória dos gritos, né, daquela pressão que eu recebi, acaba piorando, acaba criando bloqueio. E por muito tempo eu achei que eu não era capaz, por muito tempo eu tive uma leitura travada, por muito tempo eu nunca imaginei, tanto é que eu não fiz. E quando ele fala da questão do tempo de prova, eu não consigo fazer essas provas como o Enem, eu não consigo, eu travo. Eu travo, eu sou essa pessoa. O tempo, não é sobre a prova, a minha mente começa a me distanciar daquilo ali, eu começo a ficar preocupada, o horário, o movimento, as pessoas se levantando, saindo, entregando prova, tudo aquilo eu sinto no meu corpo, me desregula, eu não consigo. Eu entreguei uma prova uma vez, que foi a única prova, eu nunca fiz Enem, né? Mas eu fiz uma prova que era, nossa, chegou no final, eu me senti tão assim, eu falei, nossa, parecia que eu era a única que estava ficando, a sensação que eu tinha que estava todo mundo saindo, eu estava ficando, mas eu não tinha nem, estava nem na metade, era muito texto, era para ler muito, e né, não era mais sobre mim, era sobre as minhas preocupações e a forma como eu já tinha saído dali. E eu achei que o problema era comigo, que eu era incapaz e que eu não consegui. E as pessoas depois entrando no site para ver minha nota, aquilo me trouxe uma vergonha tremenda. E hoje, né, eu pude perceber, através de todo esse conhecimento, que não era sobre mim. Não era mesmo, era todo um contexto que eu estava vivendo ali. Então, eu posso sentir isso na prática. Essa nota baixa não reflete no nosso conhecimento, mas no ambiente, se ele realmente está proporcionado para isso, né, se esse sistema, porque uns vão se encaixar, mas outros não. Minha forma de aprender é assim, de forma autodidata, lendo. Se mandar eu falar, eu vou falar, mas se fizer uma prova ali, eu travo por conta da prova e não do meu conhecimento. Provas também sempre foram muito desreguladoras para mim. Eu me sentia muito nervosa, muito ansiosa e com muito medo. Gente, é real, assim, parecia que tinha um leão na minha frente e ia me comer, era só uma folha em branco. Assim, no geral, eu ia conseguindo, fazia, até tirava boas notas, mas eu me esforçava muito para isso, vocês não têm noção. Isso, 2, 3. Somos 3 na cama. Era um esforço muito grande. Até eu descobrir que eu não sou minha nota. Tanto é que eu demorei muito a trazer esse propósito de vida, porque eu achava que eu não era capaz. Eu comecei a estudar para mim quietinha, não vou dar que ninguém vou ser avaliada numa palestra, olha só. Né? Mas a coragem, o autoconhecimento foi me levando a ir mais além. Mas é isso. Mas eu não precisava esperar até 33 anos, né? Se soubesse desse valor antes, na adolescência, talvez tivesse já seguido um propósito. Enfim, no 7º, para a gente finalizar o capítulo 23, confie na criança, confie em si mesmo. Seu livro me ajudou a ver com mais clareza o que as escolas podem e não podem fazer, me disse Mary Watson, educadora de São Francisco, especialista em primeira infância. Olá, uma educadora, que legal. Depois de ler meu manuscrito, um professor, de fato, não pode substituir um pai ou uma mãe em sua capacidade de proporcionar um olhar positivo e incondicional. Simplesmente não é assim que funciona o contexto de sala de aula. Professores julgam, julgar, né? Precisam julgar, incentivar e sentem necessidade de criticar.
Entretanto, penso que compreender o aluno seja, ainda assim, transformador. Às vezes, apenas uma atenção focada no aluno já ajuda. Em primeiro lugar, é preciso confiar nas pessoas, nas crianças para fazer o que elas precisam fazer, mas também em nós mesmos e em nossa própria experiência. Não acho que possamos ter uma convivência real sem isso. E, de certa forma, acho que essa é a essência do que você diz. É necessário uma confiança colossal para abrir mão dos deveres, da vontade de ser curado e de curar os outros de todas as maneiras, de todas as mazelas da vida. Um professor que entenda o TDAH pode ajudar melhor seus alunos, apoiando-os para que eles encontrem seu próprio caminho. A natureza tem um propósito positivo que opera em todos nós. A finalidade da educação, assim como da medicina, não é apenas saber como interferir na natureza, mas o mais importante, como observá-la sem interferir nela, ajudando-a a desabrochar. Ou seja, né, sair muito daquele lugar que a gente vê muito nas terapias comportamental, do tem que fazer, tem que desenvolver e fica em cima da criança. Quando, na verdade, confiar, dar espaço, criar uma relação de confiança e confiar nela no desenvolvimento, é isso que faz. E eu achei lindo quando ele traz, né, o professor, ele não substitui, ele vai ser ali alguém que pode ajudar, né, essa criança nesse contexto. Mas o pai e uma mãe ainda tá, né, ele traz aqui, achei lindo, porque eu falei sobre isso hoje. A capacidade do pai e da mãe de proporcionar um olhar incondicional, né, independente do que vem. Muito lindo, gente. Deixa eu ver, são 4 horas, dá tempo da gente ler os 5, né? Que a gente termina de 5. Vamos lá. O 5 não, 24. Só me criticam adolescentes. Ah, não, vamos ler, né? Porque falar de adolescente é gostoso demais. Uma frase do Salles G diz assim: muita gente, principalmente uma tal psicanalista que tem lá, vive me perguntando se eu vou estudar direito quando as aulas voltarem em setembro. Uma pergunta bem idiota, na minha opinião. Afinal, como é que ela sabe que vai fazer alguma coisa até a hora em que se faz? A resposta é que não dá para saber. Eu acho que vou, mas como é que eu vou ter certeza? Juro, que pergunta idiota. Provavelmente foi uma adolescente escrever isso aqui. Adolescência e TDAH são uma mistura explosiva. À medida que começa a afrouxar seus vínculos com a família, o adolescente vai se aproximando cada vez mais dos pares em busca de compreensão, validação e valores com os quais se identificar. Como suas necessidades de apego estão agora sendo parcialmente atendidas por colegas e amigos, ele pode se permitir uma postura mais rebelde em relação aos pais. E quando a contravontade se afirma intensamente, a insubordinação, que se tornou natural para as muitas crianças com TDAH, recebe um enorme reforço. É uma fase difícil para os pais. Eles começam a ter expectativas mais altas e a perder a paciência com a falta de cooperação. A aparente indiferença e a desorganização de seus filhos com TDAH. Já é frustrante ter que viver arrumando a bagunça de uma criança pequena, mas bancar a babá de um ser humano quase adulto parece intolerável. Faltando poucos anos para seu filho terminar a escola e entrar no mundo real da faculdade, do trabalho e da responsabilidade, os pais sentem que precisam corrigir a situação com urgência. E suas atitudes oscilam entre controle e permissividade, raramente encontrando o meio termo. Monta-se assim um palco para confrontos, desconfiança mútua e um desespero parental crescente. Não é exagerado usar a palavra desespero para descrever muitos pais e mães de adolescentes que chegam ao meu consultório para avaliação de TDAH. Eles já não sabem mais o que fazer, sentindo-se impotentes, agarraram-se ao diagnóstico como um bode salva-vidas. Gente, eu estou vivendo isso, estou atendendo, né? Não só uma,
mas algumas famílias vivendo nesse contexto. E mesmo eu mesmo tenho filhos com TDAH, que agora já passaram da adolescência, então entendo essa aflição, apesar de não sentir a mais. É uma fase realmente muito complicada para as famílias. Acho legal porque ele trouxe 2 vezes isso. Ó. É uma situação desesperadora para os pais, é uma fase complicada para a família, ou seja, né, não é o adolescente que é desafiador para nós, pais, mães, famílias que não sabemos como lidar. Eu achei muito bacana, porque ele, 2 vezes eu percebi aqui no texto que ele joga realmente complicada para as famílias, né? Mas que tem solução se os pais estiverem comprometidos e com mente aberta. Mesmo nos cenários de muita dor e dificuldade, cada família carrega uma fonte profunda de cura. E a natureza, mais uma vez, uma grande aliada. Dá uma pausa aqui para eu poder coisar isso aqui, porque é muito legal. Cheio de trás. E quanto que as famílias, né, elas ficam ali presas dentro da própria dor, né, do quão é difícil lidar com a criança, com o adolescente, né, se relacionar, e esquecem de olhar para a dor desse adolescente, né, que imagina, gente, se coloca no lugar. Como eles se sentem, né? A gente fica muito no lugar de eu faço, eu fiz, eu isso e aquilo, mas no final tá. E ele, imagina como não deve ser também, se sentir essa, como é que eu posso, desencaixado, né? Que se a nossa necessidade é de pertencimento, é como se eles não se sentem mais pertencentes àquela família. E Sim. acabam ficando entregue realmente às ruas, aos amigos, que nem sempre são de confianças, né? Porque a gente precisa, eu sempre falo, olha, quanto menor nossos filhos, maior nosso governo. Quanto maior esses filhos, menor meu governo, maior deve ser a minha influência. E os pais, né, eles buscam, muitas vezes, né, e o próprio livro traz isso, né, esse apoio para que os filhos obedeçam, né? A todo custo. Enquanto, né, eu até gravei um vídeo hoje sobre isso, enquanto que é no relacionar, né, quando você tira, né, essa preocupação da obediência, né, e olha para esse adolescente, né, para essa criança enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, que essa conexão verdadeira acontece e que aí a gente consegue, né, realmente se relacionar com o outro. Ele diz aqui, ó, não se deixe enganar pela aparente rejeição com que os adolescentes exibem em relação aos pais. Por trás do comportamento desafiador há um desejo, uma necessidade de ser aceito e amado, que é uma necessidade de ser humano, né? Se houver amor e aceitação incondicionais dentro de casa, isso será uma influência bem poderosa que as pressões externas. Por incrível que pareça, isso é especialmente verdadeiro para o adolescente sensível com TDAH. Ele mantém voluntariamente o vínculo com a família e aceita a autoridade dos pais se não se sentir pressionado a se tornar outra pessoa. O autoritarismo só faz resistir, que foi o que você acabou de falar, né, amiga? Você traduziu aquilo que ele deixou muito claro. Quando atendo adolescentes e seus pais em meu consultório, sempre esbarro em questões de autonomia e controle. A reclamação dos pais costuma ser que o adolescente com TDAH não ouve nada. A realidade é que aquilo que os adolescentes ouvem tende a fazê-los seguir a direção oposta à pretendida pelos pais. Muitos adolescentes se incomodam com o diagnóstico de TDAH, não querem ser vistos como diferentes, como se houvesse algo errado com eles, do ponto de vista mental. Sente que os pais veem o transtorno como a origem de todos os conflitos e embates que surgem diariamente. Eles querem acreditar que o único problema está na minha cabeça, me disse a primeira adolescente que avaliei, Lara, como vou chamá-la. Era uma garota de 16 anos, cheia de vida. O pai biológico havia desaparecido da sua vida anos antes. E a mãe tornara a se casar. Havia um irmão de 2 anos desse segundo casamento. Lara gostava do padrasto,
mas reclamava, ele me criticava o tempo inteiro. Manda em mim, mas nem meu pai ele é. Lara vivia discutindo com a mãe e o padrasto. O casal a considerava impossível, enquanto Lara sentia que todos estavam contra ela. Quando conversei com a mãe, ficou evidente que a mulher deixava que o marido disciplinasse a filha dela com regras muito rígidas e punições. Lara ficava de castigo, sempre que desobedecia um pouco as regras. Nos conflitos mais intensos, que às vezes chegavam às raias da agressão física. A mãe achava mais fácil ficar do lado do marido do que apoiar a filha ou mesmo escutar seu ponto de vista. Ela não queria pôr em risco o próprio casamento. Mãe e filha brigavam muito. Lara andava um pouco deprimida, sentia-se bastante isolada em casa e temia que a mãe a trocasse pela nova família. Ao mesmo tempo, tinha uma personalidade forte demais para baixar a cabeça. O que, conforme assinalei para a mãe, na verdade, era um testemunho da criação empática que ela havia dispensado à filha ao longo dos anos. Lara claramente preenchia os critérios para o diagnóstico de TDAH. Desde os primeiros anos de escola, já tinha dificuldades de concentração, comportava-se mal em sala de aula, vivia se esquecendo de entregar trabalhos e não era estudiosa. Mas ela não queria admitir que isso prejudicava a sua vida. Como qualquer jovem com TDAH, Lara não tinha o autoconhecimento para perceber que seus problemas eram, de certa forma, consequências do seu comportamento. Nisso, claro, estava apenas espalhando as atitudes dos adultos à sua volta, seus pais e professores, que também não percebiam que eles mesmos serviam de gatilho para as reações dela. Senti que havia outras questões bem mais importantes em jogo do que o boletim de Lara. No primeiro ano do ensino médio, e o fato de ela não conseguir se concentrar nos deveres de casa. Se eu tivesse simplesmente fechado o diagnóstico de TDAH, teria aparecido aos olhos dela apenas uma figura de autoridade, a culpando por tudo que havia de errado em sua vida e na sua relação com os pais. Explicações do tipo: o problema não é você, são os círculos e substâncias químicas do seu cérebro. Não significam muita coisa para uma adolescente insegura e arisca que não quer ser vista como diferente. Eu vou pausar aqui porque eu me lembrei justamente, né? E eu sempre falo para os pais, quando eles chegam para mim com um diagnóstico de TDAH ou preste a receber um diagnóstico de TDAH, que isso vai mudar para você a partir de então. Essa pergunta eu sempre faço. Tá, beleza. Né? Tem casos que eu atendo que, pelo comportamento, porque traz está dentro. Né? Eu não dou diagnóstico, mas como a gente vai percebendo. Mas, assim, meu ponto de vista sempre vai ser esse. O que muda para você? O que muda? O diagnóstico ele vai ajudar bastante aqui nessa questão do autoconhecimento, né, de entender mais sobre a substância química desse cérebro, como funciona, o que a gente vai precisar fazer. Mas não colocar tudo na conta de um diagnóstico. Ah, meu filho é assim porque ele tem TDAH. Ah, ela se comporta assim, ela esquece as coisas porque ela tem TDAH. Ou medicar ela só porque, sabe? Então, assim, é um convite para a gente poder... Isso eu sempre falo, tá? O que você vai fazer a partir de então? Então, é um convite da gente melhorar, porque aqui, por exemplo, né, quando ele traz esse relato que ele chama de Lara, poxa, o que seria se a gente conseguisse acessar o coração desses pais, né, do padrasto envolvido, e ajustasse o ambiente para essa jovem? Talvez não chegasse nem a esse ponto dela ter o diagnóstico, porque ela ia se perceber muito mais, porque aqui é como a gente fala, é uma adolescente tentando sobreviver, lutar ainda pela sua autenticidade, que muitos aqui já estão apagados. Então, muitas de nós têm aquela adolescência apagada, né, boazinha, recalcada, e aqui ainda é uma adolescente que está lutando, porque uma adolescente com diagnóstico de TDAH, normalmente são esses que ainda estão lutando nesse estado de sobrevivência. Então, era realmente sobre isso, é uma adolescente insegura, esse comportamento arisco é uma forma ainda de se proteger aqui meu espaço, para que ele não seja invadido mais do que já está sendo. Né? O TDAH é uma característica com certeza construída, porque é uma menina muito sensível também, e ela não desistiu dela, porque muitos desistem e entram no estado de congelamento muito antes de chegar aqui na adolescência.
e ela continua lutando por isso. Então, eu acredito que mudando essa relação pode mudar até mesmo o diagnóstico. Eu acredito nisso. Embora o diagnóstico aqui ele pode vir como autoconhecimento, mas a gente vai precisar assumir o nosso papel. Não tem como pular essa parte. Então, falei para Lara e sua mãe que ela, de fato, apresentava sinais de TDAH e que lidar com esses sinais poderia ajudá-la. Expliquei também que a relação ruim de Lara com a mãe e o padrasto não era resultado do seu TDAH, mas de dinâmicas familiares problemáticas pelas quais ela era apenas uma parte responsável. Disse que as regras sobre as quais Lara estava sendo obrigada a viver precisavam ser repensadas. Elas eram mais uma causa dos seus problemas do que uma solução para eles. As mudanças mais urgentes a serem feitas não era melhorar a capacidade de concentração ou comportamento de Lara, e sim melhorar a compreensão e a comunicação na família. Depois que isso fosse resolvido, poderíamos retomar a questão do diagnóstico e do tratamento específico. E aí, né, gente, é aquilo, ajustar o ambiente primeiro, depois a gente vê, porque as características vão ter, que já foram desenvolvidas, e a gente vai ajudar, mas era impossível ajudar uma jovem nesse contexto, né, que eles estavam vivendo aqui. Mais tarde, me reuni com a mãe e o padrasto e pedi que valorizassem mais as necessidades de autonomia de Lara. Sugeri também que a relação entre o casal fosse trabalhada para que, em momentos de conflito, a mãe não precisasse escolher entre a filha e o marido. Para a surpresa de Lara, ambos concordaram. E é a primeira vez que alguém me escuta, disse ela. 3 meses depois, Lara já se mostrava mais disposta a falar sobre os próprios problemas relacionados ao TDAH. Depois de algum tempo, ela acabou decidindo testar uma medicação psicoestimulante para ajudar a se concentrar e ser menos impulsiva. Sua primeira experiência com remédios acabou não sendo bem sucedida, houve efeitos colaterais, e Lara não quis mais continuar tentando. 2 anos mais tarde, ela passou a tirar notas máximas em sua matéria preferida, algo sem precedentes. Segundo a mãe, em outras matérias, ela ainda tinha dificuldade para se concentrar, mas estava bem mais motivada e empolgada para entrar na faculdade. A família seguiu fazendo terapia regularmente e o clima na casa melhorou muito. Sem precisar ficar na defensiva o tempo todo, Lara percebeu que podia recorrer à família se precisasse de ajuda com os estudos e com a vida pessoal. Como disse a mãe e ao padrasto, essa hora chegaria em algum momento, mesmo que fosse em 2 ou 5 anos. O importante é que, quando Lara estivesse pronta para buscar ajuda, faria isso por iniciativa própria, com uma probabilidade bem maior de sucesso do que se estivesse se sentindo pressionada. O caso de Lara nos ensina muitas coisas, assim como o caso de todos os outros adolescentes que me foram encaminhados para uma avaliação de TDAH. Em primeiro lugar, o adolescente com TDAH tem uma necessidade imensa de ser ouvido. Ele não consegue olhar para dentro de si até sentir-se que foi compreendido e validado. Olha, Garbo, não é só os adolescentes com TDAH, não, mas todos os adolescentes, todos, têm uma necessidade de serem ouvidos. Talvez esses com TDAH ainda mais, pela sua, pela sua percepção e a forma como funciona, mas é algo que nossos adolescentes merecem vozes também. Eles têm um profundo... aqui. Oi, amiga, pode falar. Eu pensei a mesma coisa, igualzinho. Falei. Ele tem um profundo sentimento de incompreensão, mais profundo do que se dá conta. Toda crítica, todo julgamento ativa sentimentos de vergonha, dos quais ele tenta se defender com todas as forças, e força ele tem. É mais fácil para os pais caírem na armadilha de bater boca com um adolescente, dizendo coisas como: eu me esforço para te entender, eu também tenho meus problemas, quem não tem consideração comigo é você, o mundo não gira ao seu redor. Infelizmente, essas abordagens só faz imobilizar os dois lados. Esqueci de trazer minha água.
No passado, já me dirigi aos meus filhos ou falei sobre eles com a mesma amargura de alguém injustiçado. E vejo isso em muitos pais e mães de adolescentes com TDAH. Nós, adultos, precisamos entender que a situação não é balanceada. Por mais impotentes e desolados que estejamos nos sentindo, existe uma relação entre pais e filhos, um desequilíbrio de poder e a vantagem está do nosso lado. O adolescente não só depende de nós financeiramente, por exemplo, mas também deseja ser amado e aceito. A insubordinação nada mais é que a máscara por trás da qual ele esconde de nós, e de si mesmo, a própria vulnerabilidade. Ou seja, né, todo esse comportamento que a gente olha e julga o adolescente nada mais é do que a vulnerabilidade. Eu quero me mostrar forte, eu quero me mostrar poderoso, não é assim como você quer, eu não sou mais criança. Quando, na verdade, existe um medo, né, da rejeição, um medo do abandono, um cérebro ainda em desenvolvimento, precisando desse guia, e muitas vezes ele ainda está nesse lugar, assim, sem, sabe, é mesmo que eu posso confiar, eu quero atravessar esse rio, né, como a Carol trouxe na aula, tão lindo, a Binhame, né, Carol Binhame, é como se eles fossem atravessar um rio, um riacho, e eles estão com medo, a gente está lá do outro lado já, dizendo assim, vem menino, vem-te embora, mas quando, na verdade, ele só precisava de alguém que desse a mão e dissesse, você está seguro aqui, filho, vamos atravessar, né, esse rio para chegar ao mar, que é o marzão ali. Então, eles precisam. Então, enquanto eles não se sentirem seguros, eles vão mostrar isso através da agressividade, seja para dentro, se apagando, se anulando, ou para fora, como é o caso aqui de muitos adolescentes rebeldes. É só uma comunicação. Cadê onde é que eu estava? Se for para mudar alguma coisa, somos nós que precisamos dar o primeiro passo. Ou seja, não apenas ouvir o que os nossos filhos dizem, mas compreender o significado de suas palavras e reconhecer os sentimentos por trás delas. Quando conseguimos fazer isso sem hostilidade, o impasse emocional se desfaz. Isso não significa ser permissivo. Ouvir outra pessoa e reconhecer esses sentimentos não é necessariamente a mesma coisa que concordar com tudo que ela diz ou faz. Na minha experiência com adolescentes com TDAH, aprendi que eles se mostram mais dispostos a fazer uma autoanálise e a pedir ajuda quando vê que seus pais estão dispostos a vê-los e a aceitá-los como são, respeitando seus sentimentos e sua autonomia. Esse deve ser o primeiro passo. Como vimos no caso de Lara, não há tratamento médico possível, a menos que os pais assumam a responsabilidade pela qualidade da relação. Coisa mais linda. Ai, peraí. Coisa mais linda, gente, que ele escreveu aqui. Aí eu falei sobre isso hoje, numa entrevista, né, no podcast. Eu falei sobre isso, não tem como. Essa qualidade da relação, não tem, né? Coisa linda, é isso mesmo. Minha primeira consulta com os pais e mães de crianças com TDAH quase sempre termina com conselhos para que relaxem as regras que impuseram na esperança de induzir hábitos de estudos e comportamentos melhores. Quando se trata de regras, menos é mais, o que pode parecer paradoxal, porque conceder ainda mais privilégios à nossa filha, perguntam eles, se ela tem se mostrado tão irresponsáveis com os privilégios que já tem. A resposta é que não estamos falando de privilégios. A questão aqui é autonomia, que tem a ver com direitos. Um adolescente deveria ter o direito de decidir se quer arrumar o próprio quarto. Se a bagunça incomodar os pais, basta fechar a porta para não vê-la, contanto que não esteja causando problemas a terceiros. O jovem tem o direito de decidir por quanto tempo e com quem vai falar ao telefone, ou a que horas vai dormir.
É preciso fazer uma distinção entre assuntos pessoais e assuntos que também afetam os outros. A organização do quarto diz respeito apenas ao adolescente, mas as tarefas domésticas dizem respeito a toda a família. Já que uma cozinha bagunçada incomoda todo mundo, se quisermos que nosso filho veja essa distinção, precisamos vê-la primeiro. Uma pessoa tende a respeitar os limites dos outros quando seus próprios direitos e limites são respeitados. Isso é verdade. Né? Eu sempre falo, o direito do meu filho começa quando o meu termina. Gente, como mãe, acha o filho é meu, faço o que eu quero. Não, amor, o filho tem direitos. O direito dele, quando começa, o meu termina, até onde eu posso ir como pai e mãe. Precisamos conceder autonomia pelo motivo prático de que, sem ela, não haverá crescimento psicológico e nenhum de nossos objetivos de longo prazo será alcançado. E isso que ele fala, assim, é bem polêmico, né? Porque poucos pais vão conseguir a mão desse controle de um quarto, por exemplo, de um tempo de tela, de um tempo ali, enfim, mas isso me lembra quando eu trago para a Bíblia, né, que o Senhor, em Salmo 103, diz que Deus não vive nos repreendendo. Então, eu acredito nisso também na relação com os filhos, né, que espelha muito, e eu não preciso viver repreendendo. Né? Existem regras claras, vão existir, mas o menos é mais, como ele falou. E quando eu atendo uma família, eu sempre falo para ela o que realmente é importante para você dentro desse contexto, porque cada família vai ter seus princípios e valores. E para minha família, isso aqui é importante, como eu falo até para o meu filho. Filho, para a gente isso é importante. Por isso que eu preciso que seja feito assim, é muito importante. Mas não é uma coisa assim, danou-se, será que arrumar quarto, fazer, sabe? E quando ele fala assim nisso, eu sempre acho que eu falei isso na aula passada, no encontro passado, né? Eu disse assim, eu sempre me pergunto se esse limite que eu estou dando envolve vida ou morte, seja ela física ou espiritual. Quando há, eu vou intervir. Mas se for algo que, com o tempo, ele vai aprendendo e vivendo as próprias consequências, porque eu penso assim também. Imagina que meu filho tem uma camisa favorita, de repente ele deixa a camisa lá largada, né? Adolescente, normalmente os pais vão lá, e você toda vez deixa essa camisa aqui, aí pega, vai lá e lava. Talvez, né, se a regra da casa for pegue sua roupa e bote no cesto de roupa suja, pelo menos isso, e ele não faz isso, a consequência é que aquela camisa pode manchar, pode rasgar, pode não prestar mais. Né? E aí foi algo que é dele, não, né? Eu vejo mais como uma consequência, porque a regra era que ele levasse até o cesto de roupa suja. Gente, eu vou só pegar uma água para mim, rapidinho. Peraí. Vocês podem comentar alguma coisa, se quiser. Ai, vou passar agora. Voltei. É que é grandão esse capítulo. Agora vai. Precisamos conceder autonomia pelo motivo prático de que, sem ela, não haverá crescimento psicológico e nenhum de nossos objetivos de longo prazo será alcançado. Um dos pontos de conflito mais comum entre adolescente com TDAH é seus pais e a rotina de trabalho, escolares e deveres de casa. A baixa capacidade de concentração em atividades desinteressantes e a tendência à procrastinação e à apatia levam muitos adolescentes com TDAH a ter um desempenho escolar abaixo da média. E poucos estão sequer chegando perto de alcançar seu potencial. Se não tomarmos alguma providência, ele vai repetir de ano, dizem os pais. Ou é uma pena ver uma menina tão inteligente se saindo tão mal na escola. Meu conselho é que os pais recuem na questão do dever de casa, se houver problemas mais importantes a serem tratados. Repetir o primeiro ano do ensino médio não mata ninguém.
Pode até ser, já me disseram alguns pais, mas e o golpe na autoestima? Tudo que posso dar como resposta é que esse adolescente já tem autonomia. Sai, amor, deixa eu me água. Já tem autonomia. Cadê? Eu parei onde? Pode ser, me disseram, né? Já tem autonomia baixa, autoestima baixa. Né? Tudo que posso dar como resposta é que esse adolescente já tem uma autoestima baixa. Então, se quisermos que a autoestima se desenvolva a longo prazo, o indivíduo precisa se curar psicologicamente, sentir-se aceito de maneira incondicional e ser capaz de fazer as próprias escolhas. Ninguém gosta de repetir de ano na escola, mas os laços emocionais com a família e a noção de autonomia do adolescente são mais importantes que reveses acadêmicos temporários. Se for possível preservar um bom desempenho escolar e uma boa relação na família, melhor ainda. Mas se for preciso escolher, que escolha o objetivo a longo prazo. É aquilo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. O que é ideal, o que é possível. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas se não foi construído esse vínculo na infância, e a adolescência sendo o segundo nascimento, a segunda chamada, e aí as cobranças da vida do adolescente, prestes a entrar na faculdade, o pai não construiu isso lá atrás, vamos ter que voltar, porque não é, eu sempre falo, não é uma soprada de velhinhas. Então, acaba que toda essa consequência que ele fala em relação ao quarto, em relação a essas escolhas, eu acredito mesmo que o adolescente ele se torna mais colaborativo se a gente conseguir fortalecer esse vínculo. Então, se eu pulei etapas e não fiz isso antes, estava ocupada demais, precisava trabalhar, deixava com os outros, não tive esse conhecimento, pois é, agora a gente vai precisar reconstruir. E aí, às vezes, aquela história dar passos para trás para poder dar os passos à frente. A gente só não pode pular etapas. Então, eu acredito que ele fala isso aqui, mas numa questão de prioridade mesmo. Se tivesse que escolher entre os dois, que escolhemos a longo prazo, que escolhemos o vínculo, que escolhemos a segurança emocional, o desenvolvimento, a autoestima, porque se eu trabalho tudo isso, o restante é consequência. Porque uma criança que se sente respeitada, ela vai ter resultados muito melhores. Mas se eu não trouxe isso, agora não é hora de trabalhar, né? Nessa parte aí secundária. A gente vai ter que fazer o que tem que ser feito, que é o pertencimento, o ser visto, o ser amado incondicional, que é essa necessidade de apego seguro que o adolescente e todos nós temos, né? E está finalizando já. É essencial encontrar um caminho que não tenda nem ao autoritarismo, nem à permissividade. Nenhum pré-adolescente ou adolescente aceitará bem as proibições se seu vínculo emocional com os pais for frágil. Crianças mais novas, às vezes, se rebelam de forma passiva, mas os adolescentes tendem a fazer isso de forma dramática. Não é que os pais devam parar de se preocupar com o desempenho escolar dos filhos, mas qualquer intervenção deve ser pensada visando preservar a relação em família. Críticas e broncas diárias se tornam cansativas até para os pais e só conseguem frustrar e afastar ainda mais o adolescente. Se o fato de implorar, persuadir, forçar ou discutir fosse fazer seu filho ou filha ter um desempenho ligeiramente melhor nos estudos, seria possível defender esse tipo de abordagem. Costumo ressaltar para os pais, embora mesmo assim os danos a longo prazo fossem superar qualquer ganho temporário. Na verdade, nada disso funciona, nem sequer a curto prazo. Nada disso contribui para que estamos tentando alcançar. Na verdade, só dificulta ainda mais as coisas. Por outro lado, é útil refletir junto com o adolescente sobre quais são os objetivos escolares, que fatores podem ser obstáculos e como fazer para evitá-los. Quando a relação é de confiança, a motivação está presente, o apoio dos pais é inestimável. Isso vale também para as crianças com qualquer diagnóstico, né? Do autismo, ou até mesmo de uma criança típica. Se a relação de confiança e a motivação está presente, o apoio dos pais é inestimável, e é sobre isso mesmo. Se eu consigo fortalecer isso, o resto é consequência do que eu quero, né? Do que é bom, do que é o certo da vida, vamos colocar assim.
Mas eu também acredito que cada um tem um jeito único de ser e de estudar. O problema é que o sistema ainda não dá essa liberdade, né, para essa autonomia para esses jovens, e é uma pressão psicológica muito grande mesmo. Sob pressão, nosso cérebro desliga. A menos que a situação seja extrema, devemos também tomar cuidado para não sermos intrusivos em áreas nas quais já concedemos autonomia, mesmo quando não aprovamos o que o adolescente está fazendo. Uma pessoa cujos fracassos resultam as decisões tomadas livremente é muito mais capaz de aprender com erros do que alguém cujas ações e reações decorrem da obediência ou da desobediência. É aquilo da consequência natural que eu falei, né? Eu falo uma, falo duas. Filho, a camisa. Filho, sua põe lá na sopa suja. Né? Filho, junte lá. E não vai tirar a vida dele, né? Mas ele vai perder uma camisa que ele mais gosta. Às vezes essa consequência natural vai surtir mais efeito do que ações e reações de obediência, como ele trouxe aqui. E eu trouxe esse exemplo de um outro livro que eu li também. O jovem acabará tendo que encontrar seu próprio caminho no mundo. Não temos como salvá-lo dos próprios erros e tão pouco seria útil fazermos isso. Se os nossos filhos contaram a própria história, né, o que eu sempre trago para os pais também que eu atendo. Meu conselho para os pais e mães de adolescentes é que treinem segurar a língua antes de dizer qualquer coisa por impulso. Mas como vou ensinar meu filho a ter autodisciplina se não obrigá-lo a fazer o dever de casa? Perguntou uma mãe de um rapaz de 17 anos. Não vai, respondi. Nessa fase da vida não dá para ensiná-los a ter autodisciplina na base da pressão. Talvez você consiga forçá-lo a ter disciplina, mas no melhor dos casos, só temporariamente. Para que a autodisciplina dele se desenvolva, é preciso respeitar a sua autonomia. Lara me disse que seus pais viviam criticando, e essa era a reclamação predominante de todo adolescente com TDAH que recebe em meu consultório. Às vezes esquecemos que os adolescentes têm uma concepção própria sobre a vida. Eles veem as coisas de outra maneira, consideram muito de nossas atitudes e preocupações irrelevantes ou mesmo absurdas, como em O Apanhador no Campo de Centeio. Suas prioridades não são as nossas. Isso ficou evidente numa conversa que tive com Angus, um rapaz de 16 anos, muito talentoso, que recebi no meu consultório. Eu conheço desde bebê, já que fui o médico que acompanhou o seu parto, viu crescer, viu o casamento dos seus pais ruir à medida que o pai, um homem muito afável e inteligente, eximínio, malabarista, afundava cada vez mais no alcoolismo. Angus tem TDAH e no ano anterior à consulta teve também um problema grave com o uso de drogas. Foi expulso de nada menos que 5 escolas no período de 2 anos. Ele articulou com grande clareza a ambivalência que muitos adolescentes têm em relação ao diagnóstico de TDAH. Melhor seria que pais e mães respeitassem essa ambivalência. No diálogo que reproduz a seguir, Angus também exprimiu o desejo de que todo adolescente deve ser aceito como é. Adoro história em inglês, me disse ele. Mas nas outras matérias, os professores vivem dizendo que não presto atenção, não me concentro, falo demais. Eu nunca anoto nada. Por que não quer tentar tomar remédios? Perguntei. É o meu jeito. Pode parecer estranho, vindo de um ex-viciado em drogas, mas não quero alterar minha mente com substâncias para controlar meu comportamento. Eu sou como sou por causa de como fui criado, da influência que o mundo tem sobre mim, daquilo que vi, das minhas experiências. Não quero tentar mudar porque algumas pessoas dizem que tenho um problema. E pode ser que eu tenha mesmo. Se você não acha que é um problema para você, não há motivos para tomar remédio, falei. Não é que não seja um problema, respondeu Angus. Sei que é, mas não ligo. Não vou me transformar em uma pessoa pelos outros. Posso até estar sendo extremamente egoísta, mas não vou começar a tomar remédios para ficar... tá, amiga? Vai buscar o Miguel. Estou terminando já também. Posso até estar sendo extremamente egoísta, mas não vou começar a tomar remédios para ficar mais, como é que se diz, mais controlável.
administrável, sugerir, é isso, para ficar mais administrável para meus professores, não adiantaria, porque não seria eu. Eu penso assim, se você não consegue me aceitar como sou, então o que você quer? O que está querendo de mim? Insistir. Mas você não gostaria, ele insistiu, né? Ele fala, mas você não gostaria de conseguir se concentrar mais, de ter mais, de ser mais focado em algumas dessas outras matérias que não são suas preferidas? Não, respondeu Angu. Acho que o TDAH em si não é tão ruim assim. O problema fica grave quando você adiciona um lar desfeito, um pai alcoólatra, mais influências na rua, falta de autoconfiança. Isso a Ritalina não resolve. Ela alivia o TDAH, mas não todos os outros problemas. E finalizamos o capítulo 24. Para o Garbo ter trazido essa conversa que ele teve com o adolescente aqui, é porque é relevante, né? E pelo visto que eu vi, já é uma adolescente que provavelmente faz terapia, provavelmente já está avançado no autoconhecimento. E é sobre isso mesmo, né? Sobre a questão da aceitação. Às vezes, esses remédios ficam administráveis para o adulto, é sempre voltado para o adulto. Mas se a gente proporciona, talvez é como ele falou, o problema não é o TDAH. Se eu pudesse viver, mas num ambiente até mais compreensivo, eu até conseguiria mais, né? Mas o ambiente não ajudou, e esse é quem eu sou, resultado de tudo que eu vivi, né? E toda a sensibilidade. Muito lindo o livro. Foram 12 capítulos com bastante comentários também, porque ele escreveu muita coisa que é o nosso dia a dia como educador parental, como nos meus atendimentos mesmo aqui, eu me identifiquei muito, né, com os atendimentos, com as minhas falas, né, e ele fala, quando ele traz aqui, né, das informações que ele traz para os pais, é muito das informações que eu também trago ali, de que nossos filhos vão contar a própria história, o próprio testemunho. A vida, ela é assim, de erros e acertos, né, para cada escolha uma consequência de que a gente não vai poder mudar, mas que eu seja o porto seguro, que eu seja alguém que diz assim, vamos tentar de novo, vamos novamente, é alguém que aconselha, que está ali, mas que precisa confiar no jovem. Né? E assim, eu acho que se a gente consegue nomear isso, filho, para mim é importante, sabe? Eu penso assim, mas eu confio em você. Essa confiança faria com que eu tenho certeza que eles chegassem na real potência, que eles reverberassem, que o resultado que a gente tanto quer à base da pressão, a gente conseguiria com muito mais leveza se confiássemos mais em nossos filhos. Eu acho que eu finalizo esse encontro falando dessa confiança. Eu confio no meu filho, eu confio na potência dele, eu sei que ele é capaz. Eu sei da história que ele pode contar para o mundo como eu conto, sabe? De erros e acertos e que me fez chegar até aqui. Então, é muito sobre isso também, né, amiga? Esse gostoso aí. É sobre isso mesmo. Nossa, incrível, não? Eu fico sempre sem palavras. É um livro muito profundo, o livro. Meu Deus do céu, é um assunto... Próximo encontro a gente vai falar do adulto, né? O adulto com TDAH, que já é outro... Olha lá, motivos para existir, autoestima. Vou deixar para o próximo encontro, então. Um beijo para tu. Tchau. Beijo, até a próxima. tchau. Foi maravilhoso. Beijo. Beijo.